Você se sente angustiado, triste, melancólico, ninguém dá ouvidos para você, ninguém te dá atenção? Mas antes, vá lá no YouTube, acesse o nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes, porque hoje nós vamos falar de algo que está presente em muitas famílias, em muitas casas, em muitos ministérios. Nós vamos falar sobre prisões espirituais, o que são, como ocorrem, quais as causas das prisões espirituais. E por que elas ocorrem? A igreja de hoje em dia está muito presa. Os membros estão presos, não desenvolvem, não fazem os seus ministérios darem frutos. O que ocorre? Você se sente no seu trabalho sem frutos? Você vê que todo mundo desenvolve, mas você não desenvolve? Qual é a causa? São prisões espirituais, amigo. Eu tenho a chave da morte e do inferno, diz o Senhor em Apocalipse 1,18. Se você for lá em Isaías 61, o Senhor nos fala: eis que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para colocar em liberdade os cativos de Satanás, para abrir a porta das prisões aos presos. As prisões espirituais existem? Sim, elas existem. Elas existem, elas monopolizam, elas acabam com o desenvolver de ministérios, de vidas, de casamentos. Como identificá-las? Como está a sua vida no seu trabalho? Você consegue dar frutos? Você consegue acompanhar o ritmo e o grande desempenho dos teus amigos de trabalho? Como está a tua vida no teu casamento? Está uma harmonia? É tudo amor, tudo lindo? Como está a sua vida no relacionamento íntimo no seu casamento? Porque grandes problemas na vida sexual vêm por prisões espirituais, por traumas que ocorreram no passado. São temas difíceis de se abordar? Não, são temas que precisam ser abordados, são temas que precisam ser falados. E esses problemas estão atingindo a igreja de hoje. Esses problemas estão impedindo que a igreja de hoje faça as obras que Cristo fez e maiores do que Ele as fez. Por isso a igreja tem se frustrado, por isso a igreja não tem visto frutos, nada dá certo. A pessoa planta, mas não colhe. A pessoa segue adiante, desenvolve um projeto, é uma bênção, começa com aquela expectativa, com aquele empenho, com aquele ânimo, e vai acabando a energia, o fogo vai apagando, chega até a metade do caminho, para, desiste de tudo, volta a fazer outras coisas, desenvolve um outro, e a mesma coisa, e a mesma coisa, e assim é dentro dos ministérios, dentro do trabalho, dentro da vida em família. As pessoas te atacam, as pessoas brigam, as pessoas não sabem o que falam. E você, por isso, se machuca, se fere. Você vê nos outros o grande e a convicção de que elas estão conseguindo dar frutos. Você vê nas outras pessoas, nos seus irmãos em Cristo, que elas estão conseguindo alcançar os seus objetivos. Você vê, mas com você nada. Qual que é o motivo das prisões espirituais? O que são as prisões espirituais? São cadeias? São como se fosse cadeia, sim, onde Satanás e seus demônios aprisionam. Como elas surgem? O que é feito isso? A prisão espiritual pode acontecer por dois motivos. Ou sobre a alma da pessoa. A alma é o centro das nossas vontades. A alma é o centro das nossas emoções. A alma conduz o nosso intelecto. A alma, você tem os seus sentidos. Ouvir, falar, sentir, paladar. Tudo vem através da alma também. Você pode ser aprisionado de alma ou de espírito. Quando você é aprisionado de alma, todas estas coisas se enfraquecem. Todos esses sentidos, o falar, o ouvir, o desempenho no trabalho, em casa, se enfraquecem, se desanima.
Quando a prisão está na alma, quando a prisão está no espírito, você parece que Deus se afastou de você. Parece que Deus não te ouve, que as tuas orações não fazem efeito. Parece que o mover espiritual que você quer, você nunca vai alcançar. Essas são prisões espirituais. Quais as causas dessas prisões espirituais? Muitas, muitas. Vou dar um exemplo para você numa ministração, onde nós ministrávamos uma menina. E essa menina, sendo ministrada, ela odiava a mãe. Não podia ouvir falar de mãe, de amor de mãe, que ela não aceitava, ela não sabia o que era isso. Quando falava para que ela seria uma mãe, que lá na frente, quando ela desse a luz e fosse mãe, ela falava, eu nunca vou dar a luz, eu nunca vou ser mãe. Ela estava numa prisão espiritual. Qual a causa dessa prisão? E a pessoa, quando começava a fazer anotações sobre essas condutas dela, ela começava a gritar. Ela começava a perder a calma, ela saía de si. O que era isso? A pessoa anotava. Quando a pessoa parava de anotar, ela parava. Aí, pelo mapeamento, existe um vídeo que nós vamos apresentar para vocês aqui sobre mapeamento espiritual, que é incrível. E nesse mapeamento dela, se chegou a uma conclusão que quando a pessoa movimentava a caneta, ela agia assim. E quando ela parava de movimentar a caneta, o ministrante, ela parava. Aí, dentro desse mapeamento, Deus nos levou a entender o que acontecia. Por que o ódio da mãe? Porque ela não queria ser mãe. Porque no mapeamento veio que ela estava numa prisão espiritual, porque a mãe dela tentou abortá-la com um tubo de caneta. E ela ficou presa. A libertação dela foi incrível, foi fenomenal. Outra, o rapaz vivia somente angustiado, triste pela morte do pai, só se via dentro daquele velório, não tinha ânimo para nada, e foi identificado que ele estava preso no caixão junto com o pai. Sabe aquela história? Eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu quero ir junto, não, não, me leva junto. Satanás se aproveita dessas legalidades e arma prisões espirituais. A pessoa continua vivendo, a pessoa continua andando, tendo vida, mas tudo sem ânimo, sem sabor, sem gosto, sem incentivo, nada para ela tem mais efeito, tem mais gosto. São prisões espirituais que precisam ser quebradas, que precisam ser retiradas. Os tipos de prisões. Aborto é prostituição que gera prisões, aborto gera prisões, drogas, bebidas, tudo gera prisões. O emprego, a pessoa não desenvolve como os outros, a mente paralisa, ela faz o básico do básico. No casamento é brigas, intrigas, ou pessoas que vêm de fora dar palpites dentro do seu casamento e você não tem ações, não de brigar, mas de conseguir mudar e transformar a situação. Na vida do criar os filhos, prisões espirituais em crianças, causadas por quê? Pelos amigos imaginários. A criança, vem Andréia, vem José, vem Marcelo. E quando você começa a mexer no amiguinho imaginário, a criança fica rebelde, não quer comer mais, fica triste, só chorona. São prisões espirituais. O jovem adolescente é 24 horas no computador. O jovem adolescente, ele fica preso ao celular, você vai ver o desempenho dele no colégio, totalmente a desejar. No meu tempo eram as notas vermelhas, né? Hoje eu não sei mais como é que é. Notas baixas, não tem desempenho, não sai com os amigos. Vamos fazer uma viagem? Vamos, mas não curte a viagem, não se satisfaz com a viagem, porque fica preso 24 horas no celular. Jogos de RPG, esses jogos de guerra, já ministramos pessoas, que tiramos pessoas de dentro dos castelos destes jogos. O espírito fica aprisionado, não há um desenvolvimento, não há um crescimento espiritual, físico, emocional, em nada. Isso é sério. Isso é sério. Outra, filmes. A pessoa fica presa no Senhor dos Anéis ou fica no mundo de Nárnia. No Senhor dos Anéis, teve uma época em um dos filmes do Senhor dos Anéis, que todos, uma geração de jovens começaram a pensar que eram elfos. Sabe aqueles do cabelo grande, liso,
com orelhas pontudas. E eu encontrei alguns por aí, eles começaram a andar em bandos, a crescer os cabelos, a fazer, quem tinha cabelo crespo, alisar o cabelo, para o cabelo ficar comprido, até a cintura. Começaram a pôr aplique nas orelhas para ficarem pontudas. Isso são prisões espirituais trazidas pelos filmes. Se uma pessoa fica muito tempo assistindo várias vezes o mesmo filme, está se criando uma prisão espiritual sobre a vida dela. Preste atenção nisso na sua casa, nos seus filhos. A pessoa que tem idolatria por certos filmes, que tem um mover, uma fixação por certas músicas, ela está indo para uma prisão, porque ela não consegue viver sem aquilo. Aquilo passa como se fosse uma regra no seu dia a dia. Isso é sério, porque o intelecto paralisa o desenvolvimento, não físico, mas o desenvolvimento intelectual na escola, de companhia, de união, de família, tudo paralisa. A pessoa só quer ficar no quarto, fechada, principalmente os jovens, os adolescentes. É muito sério isso. Aí, quando você vai mexer no que causa a prisão, que pode ser o filme, o celular, a TV, vem a briga, vem a discussão, vem a violência. Teve um tempo aí atrás, não há muitos anos atrás, que um trabalho muito sério espiritual foi feito com relação àqueles jogos da baleia. Crianças, jovens, adolescentes se mataram. Cometeram suicídio vários por causa dessa prisão. Porque o espírito maligno inserido ali, através do jogo, induz, toma a mente, toma o pensamento, leva a pessoa a fazer coisas que ela não quer, mas quando ela vê, o intelecto dela, a mente dela está tão dominada que ela precisa de uma ministração, que ela não consegue mais conter as suas ações. O jogo da baleia era assim. A baleia azul, né? Acho que era a baleia azul, né? E isso começou a prender milhares de jovens no mundo inteiro. Aí surgiu outro, né? A caça aos bichinhos. O Pokémon pelo celular. Você vai, está na rua, está no prédio, e eu comecei a ver assim, na geração dos adolescentes querendo escalar prédio, querendo entrar em prédio clandestinamente, porque só conseguia se subir lá no telhado, lá no topo do prédio. Aí os Pokémons ficavam assim na beira, assim, sabe? Na beirinha do prédio. E a pessoa tinha que subir na beira. Mortes aconteceram, são prisões colocadas por Satanás. Enquanto muitos ministérios se perdem em pecados, sabe, digamos assim, comuns. Drogas, prostituição, roubo. Existem outros mais sérios. Existem assuntos mais sérios, que são as prisões espirituais. Nós temos visto, nós temos ministrado situações que têm levado famílias inteiras à destruição, que têm levado famílias inteiras a perder a conduta do relacionamento familiar. Nos ministérios, então, não desenvolve nada, o louvor não flui, a palavra não flui. Ouve a palavra hoje, vem para o culto, depois que sai do culto, uma hora depois, qual foi a palavra pregada? Esquece. Roubo da consciência. Roubo da ação no subconsciente pelo inimigo. Tem que haver um restauro da consciência. São prisões que Satanás vai colocando sobre as pessoas. São prisões que, para impedir as pessoas de avançar no reino, avançar na vida profissional, avançar e ter uma comunhão em família, preste atenção, comece a prestar atenção na conduta daqueles que estão ao teu redor. Eu não quero te colocar medo, mas eu estou aqui para te conscientizar de algumas coisas. Nem tudo é lógico, é espiritual. Quero deixar isso bem claro aqui, que nem tudo que você vai ver vai ser espiritual. Às vezes existe um problema de um acompanhamento psicológico, ou alguma coisa mais séria que precisa de um psiquiatra. Sim, nós já falamos de alguns vídeos aqui de uma série que nós gravamos sobre quando é físico e quando é espiritual. Então vamos prestar atenção, porque
Porque as nossas condutas vão dizer em qual prisão nós estamos. A identificação da prisão vai ser por aí. Uma das piores prisões que nós temos visto é contra a liderança da igreja. É contra as pessoas que te dão uma direção, que te fala e você não quer aceitar. Vou ler uma palavra para vocês em Salmo 107, a partir do versículo 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra as palavras de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se aborreceu com os trabalhos e o coração caíram e não houveram quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Nós temos muito visto isso muito dentro dos ministérios. A rebeldia, a desobediência, não é nem a questão do pecado que eu estou falando aqui. Eu estou falando com relação a não aceitar uma hierarquia colocada por Deus, a não aceitar um mover destinado pelo Senhor. Deus trabalha por moveres, por hierarquias, por conduções de palavra colocada e seguida segundo as vontades dEle. E nós temos visto isso muito, ministérios inteiros prejudicados. Quais as causas que essas prisões trazem? Traumas. Por onde? Por uma violentação, por um estupro, pela falta do pai, pela rejeição, pela falta do amor, pode causar prisões. E Deus vai ministrar o quê? Cura e libertação dessas prisões. Um choque por ter presenciado algo muito forte. Teve um caso que nós ministramos, que o tio matou a irmã com 35 facadas, amarrada num poste, e pegou a filha para ver isso. Aquela menina ficou presa naquela cena, naquele momento, naquele dia. Tudo para ela na vida dela foi aquilo. Ela vivia tudo, mas sempre vinha a cena, sempre vinha um momento, sempre vinha a questão. Até que houve uma liberação de perdão dela para com aquela pessoa. E quando houve esse perdão, houve uma libertação. A porta da prisão foi aberta. Hoje ela é uma outra pessoa. Isso é sério, meu irmão. Isso é muito sério. Satanás tem agido de uma forma que poucos têm identificado. Os espíritos malignos têm se colocado de uma forma onde ninguém tem visto. A idolatria é um outro motivo, rituais, as pessoas se prendem em rituais, se prendem em dogmas, se prendem em posturas espirituais, maldições, palavras que se lançam contra a pessoa, contra o irmão dentro da igreja, contra o fulano, contra o irmão dentro de casa, contra a esposa, contra o filho. Palavras que geram maldições, ou maldições hereditárias devido a algo ocorrido pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, porque o Senhor diz, eu visito a maldade do pai nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Criam maldições hereditárias, maldições raciais, maldições nacionais, como é a nação que você vive, o estado que você vive, a cidade que você vive, tudo são maldições que podem causar prisões. Mas eu tenho uma notícia para você, há esperança. Há esperança, há solução. O perdão é o primeiro deles. Liberar e receber. Tem gente que vem pedir perdão para a gente não aceita. Não, vai ter que colher o que plantou. Não, não é assim.
Porque a pessoa errou conosco, mas nós erramos muito mais, às vezes, com outras pessoas. As pessoas falaram conosco, quantas vezes você falhou mais com outros? Quantas vezes você errou mais, machucou, angustiou outras pessoas? É hora de abrir as portas das prisões, meu querido. É hora de você sair desse cativeiro. É hora de você se deixar retirar das prisões, porque Deus te deu uma chave para libertar os cativos de Satanás. Deus te deu uma chave para isso, Isaías 61, para colocar os presos de Satanás em liberdade, para abrir a porta das prisões aos presos. E Deus quer te usar, mas primeiro Ele quer libertar você. A busca, o arrependimento vai abrir a porta das prisões. A sua vida de oração, de amor a Deus, de amor à palavra, de se santificar. Nós vamos gravar um outro vídeo só sobre santificação. Um coração transformado, sem mágoas, um coração sem traumas, um coração transformado mediante o coração do Senhor. E aí você vai ver o que é brilhar, o que é vencer, e o que é esticar a mão e tirar outros das prisões. E a minha oração de hoje é para que Deus comece a te mostrar quais são as prisões que vocês estão. Chame teu pastor, teu líder, eu me sinto preso assim, assim, e Deus vai usá-lo para, junto com você, te tirar e você sair dessa prisão. A minha oração é que o Espírito Santo venha te conduzir, venha te mostrar onde é essa prisão, no jogo, em alguma coisa do passado, em algum local, e você vai sair pela honra e a glória de Cristo sobre a sua vida. Até a próxima. Que Deus te abençoe.